Jeremias, do capítulo 37 ao capítulo 39. E Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, constituiu rei na terra de Judá, reinou em lugar de Jeconias, filho de Jeoaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra, escutaram as palavras do Senhor que este falou por intermédio de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: Roga agora por nós ao Senhor, nosso Deus. Ora, Jeremias entrava e saía entre o povo, pois ainda não o tinham encerrado na prisão. E o exército de Faraó saíra do Egito. Quando, pois, os caldeus que estavam sitiando Jerusalém ouviram esta notícia, retiraram-se de Jerusalém. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim, para me consultar: Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. E voltarão os caldeus, e pelejarão contra esta cidade, e a tomarão, e a queimarão a fogo. Assim diz o Senhor: Não vos enganeis a vós mesmos, dizendo: Sem dúvida os caldeus se retirarão de nós, pois não se retirarão. Porque ainda que derrotasseis a todo o exército dos caldeus que peleja contra vós, e entre eles só ficassem homens feridos, contudo se levantariam cada um na sua tenda, e queimariam a fogo esta cidade. Ora, quando se retirou de Jerusalém o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém, a fim de ir à terra de Benjamim, para receber ali a sua parte no meio do povo. E quando ele estava à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jurias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: Tu estás desertando para os caldeus. E Jeremias disse: Isso é falso. Não estou desertando para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos, de modo que prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. E os príncipes ficaram muito irados contra Jeremias, de sorte que o açoitaram e o meteram no cárcere, na casa de Jonatas, o escrivão, porquanto a tinham transformado em cárcere. Tendo Jeremias entrado nas celas do calabouço, e havendo ficado ali muitos dias, o rei Zedequias mandou soltá-lo e lhe perguntou em sua casa, em segredo: Há alguma palavra da parte do Senhor? Respondeu Jeremias: Há. E acrescentou: Na mão do rei de Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: Em que tenho pecado contra ti, e contra os teus servos, e contra este povo, para que me pusesseis na prisão? Onde estão agora os vossos profetas que vos profetizavam, dizendo: O rei de Babilônia não virá contra vós, nem contra esta terra? Ora, pois, ouve agora, ó rei, meu senhor. Seja aceita agora a minha súplica diante de ti.
não me faças tornar à casa de Jonatas, o escriba, para que eu não venha a morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem a Jeremias no átrio da guarda, e deram-lhe um bolo de pão cada dia, da rua dos padeiros, até que se gastou todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Ouviram, pois, Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor: o que ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome e de peste. Mas o que sair para os caldeus viverá, pois a sua vida lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei de Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras. Porque este homem não busca a paz para este povo, porém o seu mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com cordas. Mas na cisterna não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Quando Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, ouviu que tinham metido Jeremias na cisterna, o rei estava assentado à porta de Benjamim. Saiu, pois, Ebed-Meleque da casa do rei, e falou ao rei, dizendo: ó rei, senhor meu, estes homens fizeram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o na cisterna. De certo morrerá no lugar onde se acha, por causa da fome, pois não há mais pão na cidade. Deu ordem, então, o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 3 homens e tira Jeremias, o profeta, da cisterna antes que morra. Assim Ebed-Meleque tomou consigo os homens e entrou na casa do rei, debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos, e roupas velhas, e desceu-os a Jeremias na cisterna por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos debaixo dos teus sovacos, entre os braços e as cordas. E Jeremias assim o fez. E tiraram Jeremias com as cordas, e o alçaram da cisterna. E ficou Jeremias no átrio da guarda. Então mandou o rei Zedequias e fez vir à sua presença Jeremias, o profeta, à terceira entrada do templo do Senhor, e disse o rei a Jeremias: vou perguntar-te uma coisa, não me encubras nada. E disse Jeremias a Zedequias: se eu te declarar, acaso não me matarás? E se eu te aconselhar, não me ouvirás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias, em segredo, dizendo:
vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei na mão destes homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: se te renderes aos príncipes do rei de Babilônia, será poupada a tua vida, e esta cidade não se queimará a fogo, e viverás tu e a tua casa. Mas, se não saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então será entregue esta cidade na mão dos caldeus, e eles a queimarão a fogo, e tu não escaparás da sua mão. E disse o rei Zedequias a Jeremias: Receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que seja entregue na mão deles, e escarneçam de mim. Jeremias, pois, disse: Não te entregarão. Ouve, peço-te, a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo. Bem te irá e poupar-se-á a tua vida. Mas, se tu recusares sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei de Babilônia, e elas mesmas dirão: Os teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti. E agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Todas as tuas mulheres e os teus filhos serão levados para fora aos caldeus, e tu não escaparás da sua mão, mas pela mão do rei de Babilônia serás preso, e esta cidade será queimada a fogo. Então disse Zedequias a Jeremias: Ninguém saiba estas palavras, e não morrerás. Se os príncipes ouvirem que falei contigo, e vierem ter contigo, e te disserem: Declara-nos agora o que disseste ao rei, e o que o rei te disse, não nolo encubras, e não te mataremos. Então lhes dirás: Eu lancei a minha súplica diante do rei, que não me fizesse tornar à casa de Jonatas, para morrer ali. Então vieram todos os príncipes a Jeremias e o interrogaram, e ele lhes respondeu conforme todas as palavras que o rei lhe havia ordenado. Assim cessaram de falar com ele, pois a coisa não foi percebida. E ficou Jeremias no átrio da guarda, até o dia em que Jerusalém foi tomada. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, fez-se uma brecha na cidade, e entraram todos os príncipes do rei de Babilônia, e sentaram-se na porta do meio, os quais eram Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabi-Saris, Nergal-Sarezer, Rabi-Maque, juntamente com todo o resto dos príncipes do rei de Babilônia. E sucedeu que, vendo os Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram, saindo da cidade de noite pelo caminho do jardim do rei, pela porta entre os dois muros, e seguiram pelo caminho de Arabá. Mas o exército dos caldeus os perseguiu,
e eles alcançaram a Zedequias nas campinas de Jericó. E, prendendo-o, levaram-no a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, e o rei o sentenciou. E o rei de Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, à sua vista. Também matou o rei de Babilônia a todos os nobres de Judá. Cegou os olhos a Zedequias e o atou com cadeias de bronze, para levá-lo à Babilônia. Os caldeus incendiaram a casa do rei e as casas do povo, e derribaram os muros de Jerusalém. Então, ao resto do povo que ficara na cidade, aos desertores que se tinham passado para ele, e ao resto do povo que havia ficado, levou-os Nebuzaradã, capitão da guarda, para a Babilônia. Mas aos pobres dentre o povo, que não tinham nada, Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou-os ficar na terra de Judá, e ao mesmo tempo lhes deu vinhas e campos. Ora, Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão dos da guarda, dizendo: Toma-o e trata-o bem, e não lhe faças mal algum. Mas como ele te disser, assim procederás para com ele. Pelo que Nebuzaradã, capitão da guarda, ordenou a Nebusazban, Rabi-Sares, Nergal, Sarezer, Rabi-Maeuê e a todos os príncipes do rei de Babilônia, mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para casa. Assim ele habitou entre o povo. Ora, a palavra do Senhor viera a Jeremias, estando ele ainda encarcerado no átrio da guarda, dizendo: Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu cumprirei as minhas palavras sobre esta cidade para mal, e não para bem. E se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens a quem temes. Pois certamente te salvarei, e não cairás à espada, mas a tua vida terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.